A paz do Senhor, querido professor, nós estamos em mais uma EBD Online e hoje iremos comentar a quarta lição do quarto trimestre da salinha de juvenis. E o tema da lição vem falar sobre o hedonismo. O que é o hedonismo? Ser feliz a qualquer custo é o tema da nossa lição. E o texto vai dizer: os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscência. É importante, caro professor, que na abordagem da lição você apresente a leitura bíblica e faça em classe com os nossos estudantes. No Conectado com Deus, tem um conteúdo muito bom quando diz: nesta lição, vamos tratar a respeito do hedonismo. Talvez você não conheça o seu significado na teoria, mas certamente já deve tê-lo observado em seu dia a dia. E é esse tema que nós vamos comentar. A lição ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar do que é o hedonismo, e aí os subtópicos vai falar como surgiu, o engano. O segundo tópico, as consequências do hedonismo, sentimentos ruins, a morte eterna. E o terceiro tópico, diga não ao hedonismo. E os subtópicos, vivendo de um modo a agradar a Deus, não seja guiado por sua carne, e cristianismo é renúncia. Então, um tema bem propício para que nós possamos comentar juntamente com os nossos estudantes. Eu já aproveito a própria interação que o comentarista traz para fazer essa dinâmica aqui, porque ele dá uma sugestão de dividir o grupo, aí dependendo do número de alunos na sala. Você, caro professor, como sugestão, você pode dividir o grupo, e aí eu trouxe essa dinâmica. Você pode dividir por cores, também os envelopezinhos, porque aí eles escolhem as cores. E, com antecedência, você já prepara o seu grupo, já pede para fazer a divisão, porque toda turminha de EBD tem um grupo do WhatsApp, e você já prepara para que no dia da aula você já ofereça essas caixinhas, com os envelopes, e cada um deles vai escolher a cor. E dentro do envelope tem os tópicos a ser tratado. Tem os tópicos que vai ser discutido em sala. E a gente vê que a teoria do hedonismo, conforme o dicionário teológico da CPAD, é uma doutrina filosófica da época pós-Sócrates, segundo o qual o prazer individual e imediato é o supremo bem da vida humana. Essa palavra tem origem no nome de uma deusa da mitologia grega que representava o prazer. Ideia dessa filosofia de vida parte do princípio de que os seres humanos devem realizar todos os seus desejos e buscar o que acredita ser a felicidade. Isso não tem sido diferente nos dias atuais. E a gente vê como o hedonismo tem sido real, muito embora alguns não o conheçam pelo nome dessa doutrina filosófica. Mas no dia a dia, na busca desenfreada por satisfazer o corpo, por satisfazer o bem-estar, tem acontecido. E nós podemos observar na própria lição, quando o comentarista vem dizer que os jovens acabam recebendo informações com conceitos e filosofias contrárias à fé cristã. E isso a gente observa na escola, nas redes sociais, nos livros, através até de outros colegas não crentes. Então, a influência tem sido muito grande. E nós, como professores, estamos ali juntinho dos nossos alunos. Muitas vezes eles não se abrem num diálogo com os pais, mas o professor da EBD está ali observando, acompanhando,
conversando, dialogando, procurando compreender o nosso aluno. E os objetivos, eles são bem importantes quando ele diz compreender o que é o hedonismo e compreender dentro da teoria, porque, como já falamos, é uma doutrina filosófica. Enquanto Sócrates, ele se preocupava, ele trazia a ideia da essência, que seria algo relativo à alma, o historiador do hedonismo, que surgiu na Grécia, né, com o filósofo Aristipo de Cirene, ele já pregava que o bem-estar físico era o mais importante para a sua vida estar bem. Então, vale tudo para se viver uma vida bem. O bem que ele falava aqui, como diz a lição, a busca da satisfação, especialmente a física. Então, essa ideologia ela não é nova, nem exclusiva da nossa sociedade. Então, desde a queda do homem, nós podemos observar que o ser humano ele passou a buscar a realização de seus desejos, projetos e sonhos, custe o que custar. Então, hoje nós observamos a sociedade na qual estamos inseridos, né? O homem sempre buscando saciar a sua sede física, material. E um destaque que nós podemos citar no texto e no conteúdo da lição é que muitos seguem o hedonismo como estilo de vida, ainda que nem mesmo conheçam. E a gente pode observar no dia a dia, aonde nós estamos incluídos, seja na escola, no trabalho, na faculdade, na rua, a gente sempre observa pessoas que estão vivendo essa prática. Amigos nossos até, o culto ao corpo, o desejo desenfreado, a saciação do corpo, e seja em vários aspectos, porque aqui, segundo o texto vai dizer, a nossa lição, o hedonismo não tem problema algum como comer em excesso, embriagar-se em excesso, ou embriagar-se, ou entregar-se à sensualidade, como se não houvesse amanhã e se não houvesse um Deus para quem pudéssemos prestar conta. Então, nós podemos observar que dentro desse conteúdo que nós estamos estudando, e a lição vai falar, falso ou verdadeiro, como combater as ideologias do nosso tempo. Elas sempre existiram, só que hoje nós estamos vivendo, sim, e numa grande amplitude. Se fala tanto sobre as ideologias que quebram princípios cristãos. E como cristãos, como influenciar o meu aluno? Através do diálogo, através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é a base da nossa fé cristã. E o texto vai dizer, se nós, como representantes de Cristo na terra, nos conformarmos com esse mundo, que esperança nós teremos? Que esperança haverá? Por isso, a gente precisa dizer não às ideologias contrárias à palavra de Deus. E não ter medo, porque quando nós quebramos o princípio divino, pecamos contra Deus. E é por isso que nós precisamos estar conscientizando os nossos estudantes de que devemos dizer não a toda forma de hedonismo, a toda forma pecaminosa, porque desde a queda do homem, meu caro professor, a gente observa que o homem passou a buscar desejos, sonhos, custe o que custar. E hoje não é diferente. A gente vive numa sociedade que cada dia mais se distancia de Deus, porque a busca desenfreada pelos desejos e projetos e sonhos passa por cima de qualquer preceito para conquistar. Passa por cima das orientações divinas para se conquistar algo.
mas a lição ela é importante para ser discutido com os nossos estudantes, a fim de que eles conheçam e eles se conscientizem que por trás dessas ideologias o engano ele está evidente para tentar tirar os nossos jovens da presença do Senhor, para que eles também, mesmo conhecendo a Cristo, mesmo sabendo do poder de Deus na vida, das maravilhosas bênçãos de Deus, conhecendo a palavra de Deus, mas os ataques do inimigo são eminentes. Os ataques do inimigo são constantes na vida dos nossos jovens. E uma das ferramentas que o inimigo tem usado é o engano, para iludir, para enganar, para desvirtuar. Mas também precisamos, através da conversa, do diálogo, dos grupos que foram divididos, que eles possam compreender que há uma consequência para aqueles que seguem as ideologias deste mundo. O próprio Cristo, ele disse em suas palavras, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque o amor do Pai não está nele. E aí a gente vê as consequências, sentimentos ruins, e a gente vai trabalhando também, né? Porque a gente tem observado grande índice de crianças, jovens, adolescentes, com a alma adoecida. Então, é um conteúdo, uma lição muito boa, um quarto trimestre de muitas informações sobre as ideologias que estão aí invadindo as nossas escolas, invadindo os lares, invadindo todo o contexto da sociedade para tentar enganar. E aí a gente vê que a alma adoecida porque vai despertar dentro do jovem, dentro até do adulto também, a ganância, né? A inveja, a culpa, o vazio existencial, a mágoa e, por fim, a frieza espiritual. Porque o desejo desenfreado pelas coisas do mundo, ela faz com que a alma também adoeça. E, por fim, a questão da morte eterna, quando Jesus falou que um dia todas as nações serão reunidas para serem julgadas diante de Deus. E essa é a pior morte, que é a morte eterna. E no terceiro ponto, diga não ao hedonismo. Vivendo de modo a agradar a Deus, como eu vou viver de modo a agradar a Deus? E aí a gente vai ouvir o nosso jovem, porque é uma faixa etária que está saindo da adolescência, para chegar daqui a pouco na fase adulta, mas muitos deles com muitas dúvidas, porque surge mesmo na cabeça uma enxurrada de informações que muitas vezes vem com um nome subliminar, né, para enganar, para iludir, e que os nossos jovens muitas vezes enveredam por caminhos que não têm volta. Mas aí Jesus, ele está sempre pronto a nos ajudar e falar sobre a importância do Espírito Santo. A Bíblia também tem exemplos de jovens que na sua adolescência saíram cativos da sua terra para outras nações, que mesmo ali diante de uma sociedade onde se pregava, onde se valorizava o paganismo, eles não perderam a sua essência e não deixaram a Cristo, preferiram, muitos até deles, perderem as suas vidas, mas não negaram a Jesus. E homens que se destacaram também na política, como Daniel, se destacaram dentro de uma terra estranha, onde perderam até a sua própria identidade, mas a identidade de servo do Senhor Jesus, essa não foi abalada. E, por fim, o cristianismo é renúncia. Então, seguir a Jesus envolve renunciar à nossa própria vontade pecaminosa. E não é fácil, muitas vezes, o jovem, na sua tenra idade, lidar com a renúncia das atrações, das coisas que o mundo oferece. E a gente vê, quando começamos a conversar, a falar, a influência que eles recebem no mundo lá fora. Mas a igreja, ela cumpre o seu papel de estar educando espiritualmente, falando a palavra de Deus, ensinando,
trazendo à tona esse diálogo, ouvindo, que é muito importante. E, por fim, não existe o cristianismo sem cruz, sem renúncia. Sabemos que há uma guerra entre o nosso espírito, uma que deseja se aproximar de Deus, e a nossa carne, que almeja vaidades que nos conduzem ao oposto. E essa guerra é constante. Nós é que, pelo Espírito Santo de Deus, precisamos sim administrar e saber, conhecer e nos afastar deste mundo pecaminoso. Então, como a palavra de Deus vem, como Paulo, ele vem escrever aos Gálatas, ele fala a respeito desse assunto. Ele foi um servo do Senhor, que soube o que era renúncia. Ele considerou até o que ele estimava como uma completa perda. Se comparado que aquilo que tem muito mais valor, isso é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o maior valor na nossa vida. Então, não sejamos guiados pelas ideologias deste mundo. Então, que possamos, na nossa sala, fazer essa reflexão, dialogarmos, discutirmos, levar informações, mais e mais informações, levar a palavra, estudar a palavra, trazer textos, criar uma dinâmica bem acolhedora para que os nossos jovens sintam-se motivados de estar na casa do Senhor. Então, que Deus nos abençoe e que você, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe e abençoe outras vidas. Amém? Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.